Boa noite, então, a todos. Vamos lá continuar nosso estudo. Nós havíamos deixado Paulo lá em Corinto, né? Ainda vamos terminar, né? Estamos em Atos capítulo 18. Eu vou ler os 2 versículos que faltavam, depois eu vou continuar, tá bom? Nós estávamos, em Atos 18, estávamos no versículo 14 e 15, né? E, na verdade, nós já estudamos isso. Então, vou só ler novamente, tá bom? A partir do verso 12 até o 17, depois nós continuamos. Então, Atos capítulo 18, verso 12. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada destas coisas o incomodava. Vou parar aqui, depois nós vamos continuar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Te pedimos ao Pai que nos oriente no estudo da Tua Palavra, Senhor Deus. Nós queremos aprender, meditar dela, Senhor, e nela, para podermos, ó Pai, nos parecer mais com Jesus Cristo, para glorificar o Teu nome. Dê-nos sabedoria, Pai, ensina-nos, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nós vemos aqui que Galho expulsa aqueles judeus lá que estavam protestando, aliás, os gregos que estavam protestando, falou: eu quero pôr todo mundo para fora do tribunal. E aí há uma certa proteção ao cristianismo, né? Porque aqui é o Estado, já disse com Pilatos, como vimos da outra vez, e agora com Galho, que olha, vocês cristãos são judeus e vocês se acertem por aí, não quero mais problemas com vocês, vocês se acertem com a sua lei. Bom, uma decisão boa, mas por outro lado, quando a lei não liga, não protege, não é bom também, porque a gente vai ver que depois o pessoal bate no outro e ele não liga. Então tem um tumulto aqui. Veja aqui, ó, no verso 17, e os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E Galho, nada destas coisas o incomodava. Então aí também ele exagerou, né? Porque, puxa, teve um tumulto ali. E ele lavou as mãos, falou: problema de vocês. E eu fiquei pensando, irmãos, antes de nós entrarmos aqui no Sóstenes, que foi preso, eu recebi do pastor Ricardo Brito, que já pregou aqui, né, nosso missionário lá que fala com os muçulmanos. Ele mandou uma mensagem para mim, assim, um post que ele, para refletir. Ele disse: olha, se o cristianismo, se todo cristão, assim, você é cristão, tem que ser preso, será que nós teria evidência suficiente para nos condenar? Fiquei pensando, porque se você não parece crente, não, isso não é crente, não condena, não. Será que nós seremos condenados por ser crente, pelas nossas atitudes durante o dia? É para se pensar, hein? É para se pensar, mas vamos lá. A gente não sabe exatamente, foi só um parênteses, né? Por que Sóstenes, que era o principal da sinagoga, acabou apanhando dessa turma aqui? A gente não sabe por quê. Os comentaristas acham que pode ser porque eles judeus, acabaram provocando um tumulto diante do governo romano sem prova, e poderia haver uma perseguição. Alguns outros, né, até John Stott, ele acha que foi uma reação anti-judaica. Eles falaram assim: esses judeus só vêm atrapalhar aqui. Pode ser. Mas o que é mais interessante é uma dúvida. Sóstenes é um nome comum, não é um nome diferente. Aqui só fala que ele era o principal da sinagoga e ele apanhou aqui, ele foi espancado. Só que isso está em Corinto. Quando você vai na primeira carta aos Coríntios, olha como é que
Paulo começa a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja, será que é ele? Aí eu estou lá com o pastor Neil. Eu gostaria que fosse, hein? Porque daí, vejam, lá Crispo já tinha se convertido, e agora Sóstenes. Se for a mesma pessoa, esse Sóstenes aqui, de 1 aos Coríntios, e aquele Sóstenes que em Corinto apanhou, seria algo interessante se isso tivesse acontecido, hein? Porque talvez ali ele se converteu. Olha que interessante, mas olha, não sabemos que é isso. A única coisa que nós podemos pensar é: pregue o evangelho. As pessoas mais improváveis elas podem aceitar Jesus Cristo. Né? Lembra da viagem missionária, do que os irmãos da viagem missionária contam, que o irmão Miguel chamou um bêbado lá, ninguém acreditava, o bêbado foi, e lá em Vila Espanhola também. O pastor Carmo me disse que certa vez um homem no apelo foi bêbado lá na frente, bêbado. Queria aceitar Cristo, chorando, mas cheirando álcool danado. No domingo seguinte, olha o homem lá, ficou firme. Então, é para a gente não desistir. Deus tem suas pessoas que, às vezes, a que menos nós esperamos, Ele está lá. Então, não desista de ninguém. Mas vamos para o tema de hoje mesmo, né? Que é quando ele chega em Éfeso, e eu vamos ler, que eu só queria terminar isso, que a semana passada não terminei. Então, capítulo 18, a partir do verso 18, diz assim a Bíblia: e Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que veio em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Esse aqui é o que nós vamos ver com mais vagar hoje. E algumas até curiosidades aqui. Por exemplo, no verso 18, a Bíblia diz que Paulo ficou ali muitos dias, ficou um período ali, está em Corinto, despediu dos irmãos e ali navegou para a Síria, levando Priscila e Áquila. E diz que ele, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Bom, Cencreia, irmãos, é um porto que fica em Corinto, lá, né? Perto dali. Cencreia, irmão, era uma igreja ativa. Nós vamos ouvir desta igreja quando Paulo escreve aos Romanos. E ele vai falar de uma membra lá, né? Sabe que podemos falar uma membra ou um membro nos dois sentidos. Mas vamos falar de uma membra. Lá em Romanos 16, vocês vão lembrar dessa pessoa aqui, essa mulher que era membro lá. Atos 16, versículo 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então nós já vemos aqui que Febe está lá, né, em Cencreia, e ela serve lá, ela é uma serva de lá. Agora, o que também nos deixa curiosos é Paulo raspou a cabeça. O que é isso? Irmãos, a gente só acha uma explicação bíblica nisso, que é o voto do Nazireu. O voto do Nazireu está lá em Números capítulo 6. Tá? Nós não vamos ler porque é do 1 até o 21, é grande,
Mas o que acontece? Ele fazia um voto que poderia ser indeterminado, como Sansão, né, que não tinha, como podia ser um voto por um período. Então o que acontecia? Olha, a pessoa fazia um voto de nazireado ou de nazireu para o Senhor. O que acontecia? Esse homem não podia comer ou beber nada que viesse de uva, é isso que ele não podia fazer, nada. Não podia cortar cabelo, não podia passar navalha por nenhuma parte do seu corpo, e ele não podia se aproximar de um morto, nem que fosse parente seu. Ele não podia fazer isso. Quando ele fazia esse voto, ele ficava nesse período, né, que era um período de santidade, pureza, separação do mundo e um serviço exclusivo a Deus. Isso era o que um nazireu fazia. E no final do seu voto, quando ele ia entregar o voto, olha o que acontecia. Aí sim eu vou lá para Números capítulo 6, só para a gente ver. Números capítulo 6, só para nós vermos a quase certeza que foi isso que Paulo fez, tá? Capítulo 6, verso 18. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, no caso seria no templo, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Eu vou até ler o outro. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, um pão ázimo do cesto, um coscorão ázimo, e os porá das mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. Então, volta aqui para Atos. Então, provavelmente, ele tinha feito esse voto. Esse voto a gente faz por agradecimento, ou por consagração. Mas o que os comentaristas acham é que foi pelo livramento que ele teve. Se nós voltarmos, no mesmo capítulo 18, no verso 8, né? A gente vai ver que Paulo passou por um momento de uma crise muito forte, por causa da ameaça. Olha, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Nós já vimos na semana passada isso, que provavelmente Paulo ficou ali com bastante medo, né? Nós até pensamos em Josué, lembra que se Deus fala assim é porque a pessoa estava com medo mesmo. E talvez Deus tenha livrado, porque lá, irmãos, em Corinto, você vai ver no verso 11 que ele ficou 18 meses, 1 ano e 6 meses. Então, muitas coisas aconteceram lá. E a gente não sabe o que é a perseguição para Deus falar para ele isso. Então, a gente, assim, os comentaristas acham que, provavelmente em agradecimento a isso, Paulo fez esse voto de nazireado. Nós não fazemos, hoje isso é uma lei judaica, né? Porque Paulo é judeu, irmãos, vamos ver. Paulo, ele segue a lei judaica, hein? Ele segue a lei, claro, porque ele crê que o Messias veio cumprir a lei. Mas ele era um judeu. O judeu, de verdade, mesmo que ele não creia, tem judeu que é descrente, mas ele segue as tradições do seu povo judeu, tá bom? Então, ele segue essa tradição, só para você saber. Assim como Jesus seguia, nós vamos ver daqui a pouco que ele vai para uma festa em Jerusalém, ele vai na sinagoga, ele continua praticando. É até uma forma de testemunho. E eu volto a falar, irmãos, quando o seu vizinho te vê, todo domingo, toda quarta, será o dia, toda sexta de manhã, se for o caso, você vindo para a igreja, é um testemunho, irmãos, lembra disso, é um testemunho. Você que está em casa, eu compreendo, não deu tempo, não importa, mas olha, aí, ninguém testemunha, só o seu celular sabe que você está em casa, assistindo o culto, tá? Por exemplo, você que está me vendo agora, hoje, são 15 para as 9 de quarta-feira, 24 de junho, se você está vendo aqui, é porque você não está vendo um jogo que está acontecendo. Mas só você que sabe. Ninguém mais sabe. Não tem testemunho. Pensa nisso. Nós também temos que testemunhar de Cristo. E Paulo testemunhava. Mas vamos lá. Vamos chegar então no 19.
E aí sim ele chega em Éfeso. Então ele está em Corinto, ele chega em Éfeso. Irmãos, aqui, Lucas, o escritor que nós cremos, ele pula aqui muitos quilômetros. Então a Bíblia, ela é resumida, né, irmãos? De um versículo para o outro tem, sei lá, às vezes anos, às vezes décadas. Né? Aqui não tem anos nem décadas, mas tem meses e tem muito tempo. Ele já vai de um lugar para o outro. Ele vai lá em Éfeso. Chegando ali, e deixou-os ali. Deixou quem ali? Deixou Priscila e Áquila. Ele chega em Éfeso, que tinha o templo de Diana. Lembra? Nós já vimos isso, né? Nós vamos ver que ele vai ter um problema lá em Éfeso, por causa de Diana. Irmão, Diana é a deusa Ártemis dos gregos. Para ter uma ideia, irmãos, no passado, poetas e arquitetos ou pessoas que cuidavam disso, elegeram 7 maravilhas do mundo antigo. Por isso fala 7 maravilhas. São Colosso de Rhodes, pirâmides, tem umas pirâmides no Egito, estátua de Zeus em Olímpia, e uma das 7 maravilhas era o templo de Diana. Para você ver como era uma coisa assim, reconhecida mundialmente. Paulo chega numa cidade lá. Nós que já fomos aqui, na Dutra, aqui em Aparecida do Norte, é mais ou menos aquilo. Tudo gira em torno daqui da Basílica de Aparecida. Aqui em Éfeso, tudo gira em torno de Diana dos Efésios. Tudo, comércio. Já pensou? Mercearia Diana. Supermercado Diana. Era tudo em torno ali, vendia-se imagens de Diana, porque os povos iam lá visitar o templo, por turismo ou por religião, e daí compravam os seus nichos lá, seus enfeites, lembranças, enfim. Então Paulo chega lá, e quando ele vai para lá, a gente nota o seguinte, eles deixam lá Priscila e Áquila, e aí a gente vai ver o que ele está fazendo. Irmãos, é uma estratégia. Paulo vai, e ali já está uma igreja se estabelecendo. Quando você vai em 1 aos Coríntios, vamos para lá, ele vai para Éfeso, então está ali, Priscila e Áquila, aqui atrás, em Cencreia, que ainda é um porto de Corinto. Vai em 1 aos Coríntios comigo, só para dar uma lida num versículo, a gente já volta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 19, e aí a gente começa a ver, já vimos em Romanos 16, agora em 1 aos Coríntios, a gente vê qual a importância de Deus ter dado as saudações e recomendações que ele deixa nas cartas, que são inspiradas por Deus. Agora, em 1 aos Coríntios 16, verso 19, as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Deixou lá. Às vezes, irmão, tem que dividir. Paulo viu muito disso. Com Barnabé, lembra que ele separa, né? Então, olha, Silas, né? Ele se separa ali. Então, você tem que ver que Deus, às vezes, usa a divisão. E a igreja em Éfeso, irmão, acaba sendo uma igreja muito forte também. A gente vai ver mais para frente em Atos 20, eu não vou chegar lá agora, mas lembra que de Mileto ele chama os anciãos de Éfeso. Lembra que ele faz isso? Nós vamos ver que ele até fala, nunca mais vocês verão meu rosto, eles choram. Enfim, vai lá em Atos 20, que você vai ver isso. Então a gente nota que Paulo tinha estratégia e as igrejas estavam sendo formadas e firmadas. Então a gente já não vê mais aqui Timóteo, a gente já não vê Silas, Priscila e Áquila já ficam. Ele vai deixando pessoas confiáveis, idôneas, e a gente vê que é uma preocupação dessa, porque quando ele escreve para Timóteo, que ele diz, o que você aprendeu de mim, confia a homens idôneos. Lembra que ele fala isso?
Por quê? Porque era muito importante. Não basta deixar um sucessor, não basta deixar um líder, tem que deixar um líder idôneo, porque senão você vai ter uma igreja herege, uma igreja não na doutrina certa do Senhor. Então a gente nota que Paulo vai deixando pessoas que são firmes para estabelecer igrejas. Então aqui ficou mais uma igreja aqui, com Priscila e Áquila, talvez já existissem lá, mas enfim, mas estavam lá. Vamos continuar, vamos lá, 18, 20, eu já não quero demorar muito, para a gente não passar. Então ele chega a Éfeso, verso 19, eu vou ler de novo, deixou-os ali e ele entra na sinagoga. Paulo sempre entra na sinagoga, primeiro que ele era judeu, podia estar lá, e se ele podia estar lá, ele está lá para falar, e tinha tudo a ver com a sinagoga, com os judeus, porque ele vinha falar do Messias, que eles estavam esperando, disputava com os judeus. O que ele disputava lá? O lugar? Não. A Bíblia? Não, ele disputava porque eles não aceitavam Jesus como Messias, e Paulo estava dizendo que Jesus era o Messias. E rogando eles que ficasse com eles por algum tempo, não consentiu. Interessante. Paulo não quis ficar ali. Olha, interessante, irmãos, que é a história, né? Tem horas que você tem que deixar. Veja bem. Por que ele não ficou lá? Estava em Éfeso, né? Em Corinto, irmão, ele ficou 1 ano e 6 meses. Mas lembra como é que eram os crentes de Corinto? Os crentes de Corinto eram carnais. Eram bebês. Olha o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Ó, se eu estiver indo muito rápido, depois você assiste o vídeo de novo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Então, os crentes de Corinto precisavam de mais cuidado. Os crentes de Corinto eram crianças, ele fala, dei leite não carne. O que quer dizer isso? Vocês são crianças, não aguentam alimento sólido. Agora, em Éfeso, não. Parece, o texto nos leva a crer que os irmãos de Éfeso, os efésios eram mais maduros. Porque isso ele escreve para os Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3. Quando você vai em Atos capítulo 20, lá nisso que eu lhe falei para vocês, que ele chama os anciãos de Éfeso, né? Atos capítulo 20, tá? Quer ver? Eu vou só pegar o início para vocês saberem, ó. 20, 17, e de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então ele está falando com os anciãos. E no verso 26, olha o que ele fala, ele está falando para os anciãos de Éfeso, porque, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nenhum ele chama de carnal, para os coríntios. Para os efésios ele diz, eu sempre falei para vocês todo o mistério. Eu não deixei nada. Nos outros também, Coríntios também ele não deixou. Só que era diferente. Para os efésios, ele era assim mais direto. Pode ver a carta dos Efésios, embora é uma carta alegre, mas é uma carta doutrina, não vai a detalhes igual ao Coríntios. O Coríntios ensina, olha, eu vou exagerar um pouco, mas é quase como ensinando a comer. Efésios não. Quer ver? Olha o que ele escreve lá em Efésios capítulo 3. Além de falar com os anciãos lá em Atos 20, também na carta aos Efésios, capítulo 3, Efésios capítulo 3, verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios,
se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Então, Paulo, ele fala de mistérios, ele fala do que foi revelado para os Efésios, mas para os Coríntios ele fala coisa mais da administração da igreja. É assim que a gente faz com nossos filhos. Tem filho que você já trata mais cascadura, ele já entende, e tem outro que você tem que ir devagarzinho, é diferente, acaba dando mais tempo para quem precisa de mais cuidado. Mas a minha conclusão aqui é que Efésios eram de pessoas mais maduras do que os coríntios. Mas é só uma impressão. Pode ser que você não concorde, se não concordar, tudo bem também. Leia e pode tirar a sua conclusão. Volta lá para Atos 18. Quando ele fala que não vai ficar lá, né, aqui no verso 20, né, rogando-lhes eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Verso 21, antes se despediu deles dizendo, é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Irmãos, ele ia para alguma festividade lá, não sabe se era a festa de Pentecostes, alguns acham que era Pentecostes mesmo, podia ser, a Bíblia não nos relata qual era a festividade, mas era uma festividade que ele fala subir, porque ele vai para Jerusalém, né? Ele vai para Jerusalém, ele vai cumprir uma festividade. Parece que assim, tinha que navegar, irmãos, e o mar é uma coisa complicada naquilo lá, nós vamos ver que ele passa naufrágios, a gente não sabe qual foi, provavelmente foi nessa época. Então, quando tinha oportunidade, ele tinha que ir mesmo. Então ele fala, não vou ficar. E ele vai para Éfeso, e vai para onde? Verso 22. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, e desceu a Antioquia. Irmãos, aqui é aquilo que eu falei, tem quilômetros aqui, tem viagens aqui, que não dá para dizer o que aconteceu. Então, como fica nessa liberdade, parece que um dos naufrágios que Paulo menciona, acontece por aqui, mas porque é uma distância muito grande e Lucas não fala nada, só fala que ele chegou lá em Jerusalém. Mas quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, vamos comigo lá já no meio da carta, segundo aos Coríntios capítulo 11, no verso 25 ele diz assim, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia, passei no abismo. A gente provavelmente foi aqui que isso aconteceu, porque é muito tempo. Só sabemos que ele chegou em Jerusalém, né? Provavelmente foi lá terminar de cumprir o seu voto, e aqui, irmãos, onde começa a terceira e última viagem missionária de Paulo. Então, agora já, a partir do verso 23, nós vamos ver, já está indo para a outra viagem dele, onde ele vai confirmando, nós vamos ver que ele vai passar em Antioquia, ele vai passar na Galácia, na Frígia, ele já tinha passado antes, não ficou, passou só, não sabemos quanto tempo. E agora ele volta confirmando nessa viagem missionária, é o que mais ou menos a gente faz. Alguns falam, de novo vão para tal cidade, com as nossas viagens aqui, mas é assim que a Bíblia até nos manda, você vai, estabelece algumas diretrizes, depois você volta, para ver como é que eles estão. É tão bom, imagina, eu falo, minha viagem missionária é aqui na igreja, né? Eu sempre fico aqui, mas imagina os irmãos que vão no ônibus lá, depois de um ano ver
ou depois de 4 anos, ver aquela pessoa que foi evangelizada lá atrás, agora convertida e trabalhando. Eu acho que era isso que Paulo queria ver. Bom, ele sobe a Jerusalém, saúda lá a igreja de Jerusalém, e ele vai para Antioquia. E aí na semana que vem, se Deus quiser, nós chegaremos lá, tá bom? Então, vamos lá, irmãos. Deus abençoe. Passamos essa parte de Éfeso aqui, e semana que vem já podemos começar em Antioquia, Galácia e Frígia. Tá certo? Vamos lá. Se você que está na rede social quiser vir pessoalmente, sexta-feira temos culto 7h30 da manhã aqui, um estudo bíblico. Se não, somente no domingo às 9 da manhã, onde teremos presencialmente e também pela internet. Nós vamos orar e depois vamos encerrar a transmissão. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo ensino que o Senhor nos dá. Pedimos que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, Senhor Deus, aprender da Tua palavra sempre, Senhor Deus. Ajude-nos, Pai, a deixar marcas firmes em outros lugares que passamos, assim como Paulo deixou igrejas formadas, que possamos deixar familiares, pessoas idôneas, para proclamar o Teu reino. Abençoa-nos, Pai, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Encerrando nossa transmissão, até a próxima, irmãos, boa noite, Deus abençoe.